Uma viagem pelo universo paralelo nível 2, ou como alguns chamam de multiverso, seria uma experiência espetacular e aterrorizante. Um multiverso de universos. Cada um nascendo na sua existência, morrendo na sua existência, talvez colidindo um com o outro. Da calamidade surge a existência. O que chamamos de multiverso nível 2 é melhor entendido como uma árvore ou uma estrutura fractal onde você tem uma região do espaço se expandindo e se espiralando para outras regiões que se expandem e se espiralam para outras regiões. E outros universos podem brotar desse. Então existe este nascimento eternamente caótico de universos brotando de seus antecessores. Um conjunto infinito de universos nesse multiverso. O verdadeiro termo para este processo monumental é nucleação de bolha. A nucleação de bolha é o jargão específico para este processo no qual você tem um material estranho inflando e depois uma pequena parte dele para de inflar. E uma área em forma de bolha se expande ao redor e também para de inflar. Então você cria nesta bolha uma região de espaço calma e tranquila, onde ela vai acabar formando galáxias, estrelas, planetas e até pessoas como nós. Somos as crianças da bolha. Pela primeira vez na história da humanidade, crianças da bolha estão olhando e vendo no horizonte os universos paralelos. Físicos determinados acreditam que estão agora à beira da descoberta dos mistérios máximos do universo. Por que procurar esses universos paralelos que não podemos tocar? Porque eles possuem o segredo dos segredos. Eles possuem o segredo da origem de tudo que existe. Pela primeira vez, podemos imaginar de onde veio o nosso universo. Talvez nosso universo tenha começado a existir, colidindo com outro universo paralelo. Talvez tenha brotado de outro universo. Estes são exatamente os temas da pesquisa moderna, da física pré-Big Bang, da física antes da Gênese. Mas há um problema. Durante décadas, os cientistas procuram uma teoria coesa de tudo. Uma teoria que una a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica como a gravidade funciona em escalas maiores, com a física quântica, a ciência da menor matéria. Juntas, estas duas grandes teorias explicam tudo o que a humanidade sabe até agora sobre o cosmos. Mas como um desenho de gato e rato, estão sempre em guerra um com o outro. As duas teorias se odeiam. Elas são totalmente inconsistentes, incompatíveis. Não há como entender, no mundo de hoje, uma versão quântica da relatividade geral. Como podemos ter um casamento forçado entre duas teorias que não gostam uma da outra? Se juntássemos as duas, teríamos uma teoria de tudo, no sentido de que seriam os ingredientes necessários para entender o Big Bang, para entender a origem do universo. Quando na década de 80 os cientistas surgiram com uma ideia lírica, a teoria das cordas, ela prometia solucionar todos os mistérios do universo, incluindo se os universos paralelos seriam ou não reais. A ideia é que todas as partículas não são pontos sólidos como a ciência dizia que eram. Ao invés disso, se observar de perto, as partículas são de fato objetos pequeninos como cordas, que vibram individualmente de várias formas. A teoria das cordas surgiu a partir da ideia de que uma corda vibra para gerar partículas diferentes, criando eventos físicos. De certa forma, isso é meio musical, é como usar uma guitarra ou um baixo para criar notas diferentes a partir das vibrações das cordas. Enquanto os cientistas exploravam a teoria das cordas mais profundamente, eles fizeram uma descoberta impressionante. Descobrimos que não eram apenas cordas envolvidas na física, mas também membranas e outros objetos estendidos que podiam vibrar. E isso seria como aumentar a faixa para incluir tambores, outro instrumento, enriquecendo o som, ampliando o repertório de coisas que poderiam ser tocadas.
A teoria das cordas evoluiu para o que chamamos de teoria M, ou teoria da membrana. Agora sabemos que as partículas que vemos na natureza, no universo em si, consistem de membranas que vibram e cordas que vibram. A descoberta máxima da teoria M surgiu quando os cientistas perceberam que para fazer sentido de tudo, você precisa pensar no universo como se ele existisse em 11 dimensões. Se você está sentado no topo de uma montanha e olha para baixo, você pode ver as pequeninas vilas separadas que não estão unificadas. Mas do topo da montanha, você vê algo coerente, coeso, uma cena bonita. Essa é a teoria M. A teoria M explica como funcionam as menores e também as maiores coisas no cosmos. Ela também propõe que todos vivemos em uma membrana energética gigante. Nossos universos estão presos a esta parede através de dimensões invisíveis. Para deixar mais complicado, a teoria M propõe que 6 ou 7 destas dimensões, as que não podemos perceber todos os dias, são pequenas e estão bem diante do nosso nariz. Em cada ponto de qualquer uma destas pessoas andando, você escolhe um ponto. Nesse ponto é incrível, mas haverá 6 ou 7 dimensões bem pequenas e espiraladas que você não percebe. Estas membranas também estão bem próximas uma da outra. Você poderia ter uma dessas membranas sendo um universo e indo para o lado você teria outra membrana como um universo separado. E talvez a 1 ou 2 milímetros de distância. As paredes gigantes de matéria energética flutuam lado a lado, como folhas imensas na massa ou hiperespaço. Um universo inteiro pode estar ligado a uma membrana, ou um universo pode ocupar o espaço de um outro. Nosso próprio universo está na pele de uma destas membranas gigantes, que por sua vez está à deriva no oceano cósmico do espaço. Ele está flutuando em uma estrutura maior chamada massa. Nosso universo tridimensional é como uma membrana flutuando por aí dentro desta estrutura maior. Acreditar que dimensões extras invisíveis, como um cordão umbilical, nos conectam a um hiperespaço ou massa, onde existem membranas gigantes, exige uma fé muito grande. Onde estão estas membranas nas quais estamos presos? E por que não podemos ver estas dimensões extras que nos ligam entre si? Estou flutuando aqui neste barco na superfície do oceano. Você pode pensar nisto como uma superfície bidimensional. Mas abaixo de mim há uma outra dimensão. Uma dimensão mais abaixo, onde vivem os peixes. Vamos imaginar isso como a massa. Eu estou numa membrana flutuando e a massa está em outra dimensão. Os peixes que estão abaixo da superfície da água estão numa dimensão diferente da minha. Eles não sabem que estou aqui, a menos que eu mexa na água e acerte um peixe na cabeça ou algo parecido. Eles podem estar totalmente alheios à minha existência. E eu posso estar alheio à existência deles. Porque estamos em dimensões diferentes. Mas um pensamento transitório pode enviar você para outra dimensão e para um universo paralelo? Segundo as mais recentes teorias M, em menos de um instante, no primeiro trilionésimo de um segundo, membranas em um cosmo pré-universo, como pratos cósmicos gigantes, colidiram e produziram o Big Bang. Há quase 13,7 bilhões de anos, uma imensa bolha em expansão de matéria primordial transformou-se no universo que conhecemos agora e amamos. Membranas que colidem também podem criar universos paralelos? Se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo e de novo. É possível que haja um ciclo contínuo de membranas que colidem e produzem universos e que isso nunca pare.
Se isso for verdade, os universos paralelos nível 2 devem existir. O tempo não tem fim, e existe um processo contínuo de nascimento de universos através de catástrofes cósmicas. No universo nível 3, existe um modo ainda mais fantástico dos universos paralelos se formarem. Veja como funciona. Tanto no nível 1 quanto no nível 2, há universos réplicas separados de nós no momento presente pelo tempo e o espaço. Mas no universo paralelo tipo 3, estas cópias de nós estão bem aqui, nesse momento, vivendo no mesmo espaço e tempo. Elas estão separadas de nós porque estão em uma dimensão diferente do mesmo espaço. E para confundir mais nossa mente, há um número infinito delas. Se isso for verdade, este conceito controverso de vários mundos tem consequências monumentais. Universos paralelos não existem, certo? São uma besteira. Saíram de um episódio de Além da Imaginação ou de uma má versão de Jornada nas Estrelas. Mas você esquece uma coisa. Uma pequena diferença quântica pode separar a mim de um universo totalmente diferente, onde tenho várias cópias de mim mesmo, vivendo várias vidas diferentes. Isto é muito chocante. Isso afeta até a moral, porque eu deveria obedecer à lei, sabendo que em algum outro universo, se eu cometer um crime, vou escapar impune. Essa ideia chocante vem do mundo estranho da mecânica quântica, a ciência do átomo. No mundo atômico bizarro, observamos elétrons desaparecendo e reaparecendo em um outro lugar. Os elétrons podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. Este fenômeno de mecânica quântica surpreendente é cultuado no princípio da incerteza de Heisenberg. Pode parecer loucura, mas não só a física quântica afirma que uma pequena partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas o conhecido princípio da incerteza de Heisenberg afirma que, às vezes, a partícula até deve estar em dois lugares ao mesmo tempo. Com uma luz a laser e uma maçã de vidro, podemos ver como as partículas de luz ou fótons fazem isto. Isto prova que os fótons, as pequenas partículas de luz que saem do meu laser, podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. E já que somos feitos de pequenas partículas, isso significa que se elas podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, nós também podemos. Em outras palavras, no instante em que você tem um pensamento transitório, seu corpo todo dá um salto quântico para outra dimensão e para um universo paralelo. Isso significa que se eu estiver andando na calçada e tomar uma decisão repentina como ir para a esquerda ou direita, se minha decisão depende do que algumas partículas no meu cérebro faziam, então vou acabar fazendo ambas. E minha vida vai acabar se dividindo em duas realidades paralelas. No universo paralelo tipo 3, até um gato tem mais do que 7 vidas. O problema é que em alguns destes mundos, o gato poderia estar morto. E ao mesmo tempo, em outros universos paralelos, o mesmo gato poderia estar vivo e muito bem. Mas como? Como pode haver um gato morto e um gato vivo simultaneamente? Porque o universo se divide ao meio. Em um universo temos um gato morto, em outro universo temos um gato vivo. Acostume-se com isso. Mais chocante ainda é que em alguns destes vários mundos, uma pequenina diferença quântica no pensamento pode mudar o mundo todo. É como a borboleta que bate as asas e provoca um furacão. Eventos microscópicos poderiam mudar o curso da história. Então, cada evento histórico realmente aconteceu de todas as formas possíveis em alguns ramos deste universo de muitos mundos que se dividem. Em um deles, os nazistas ganharam a Segunda Guerra Mundial. Neste caso, eu estou falando alemão, e há uma suástica atrás de mim. Em outro mundo, nada desse horror sequer aconteceu.
Em um universo não há Segunda Guerra Mundial. E 50 ou mais milhões de pessoas não precisaram morrer.